No mês de julho, o Brasil teve a maior alta na confiança do setor de serviços, quando a gente compara lá com setembro de 2013. Olha só, a maior alta, julho de 2022, desde 2013, setembro de 2013. É resultado da percepção de melhora no volume de demandas e expectativas para os próximos meses. Então, a gente quer pegar esse assunto e destrinchá-lo, compreendê-lo ainda mais. E nós vamos receber agora o Alberto Aizeital, espero que eu não tenha cometido uma deselegância, que é professor de economia da FGV. Falei certo, professor? Boa tarde a todos. Perfeito, Aizeital. Porque fizeste assim um não, eu falei assim, em nome de Jesus, é agora que eu já perdi o amigo sem antes conhecê-lo. Obrigada, viu, professor, por aceitar a entrevista e conversar aqui com a gente. De que maneira a gente pode avaliar esse número? Porque assim, de bate-pronto, quando a gente fala, bom, é o resultado mais positivo desde setembro de 2013, logo nos traz essa impressão de, puxa vida, as coisas vão bem. Mas de que maneira o senhor interpreta esses números? E é de fato uma tendência positiva? Então, os índices de confiança, eles medem expectativas, eles medem humor, ânimo. E é engraçado a gente falar disso em economia, porque a visão que as pessoas têm sobre a economia é que é só número, é só uma questão quantitativa. Mas as pessoas que movimentam a economia, as pessoas que fazem a economia, e as pessoas não são estritamente racionais, elas têm emoções. E a parte de comportamento é super importante para a economia. Quando você fala de expectativas, é porque você precisa investir hoje para conseguir ter um retorno no futuro. E a tua decisão de investimento, no caso da oferta, a tua decisão de consumo, no caso do consumidor final, depende do que você imagina ou do que você está entendendo como você está hoje e como você vai estar no futuro. Se você imagina que lá na frente, ou você sente, ou tem a percepção de que lá na frente o futuro vai ser melhor, você investe mais e você gasta mais. Professor, Tainá Farfan falando agora com o senhor. Obrigada pela sua entrevista aqui na CNN nesse domingo e pela sua disponibilidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o que explica esse cenário, né? Esse aumento da confiança do serviço que atingiu o maior nível desde 2013. A confiança, ela aumentou e ela está acima do neutro, ela está positiva, ela está otimista, porque é uma realidade do serviço. O serviço, ele é diferente do bem, ambos são produtos, ambos são uma oferta, tanto o bem como o serviço. Mas o serviço é aquela coisa intangível, o serviço é aquela coisa perecível, que se você não oferece naquele momento, ele acaba. E o serviço, ele sofre muito com o isolamento, ele sofre muito com a questão da Covid, com o lockdown. E se você pega as curvas, isso é super curioso, super interessante. Se você pega as curvas do otimismo medido pela FGV e você compara com as próprias ondas da Covid, é impressionante a correlação, como elas estão ligadas. 70% do PIB do país é de serviço. E o que está melhorando a percepção, ou as contas mesmo, do PIB, é porque o serviço sim está melhorando. E o serviço está melhorando em função da quebra do isolamento. Então, a percepção é positiva, porque de verdade o serviço está melhorando muito, função da queda do isolamento, e isso tanto é verdade que ele é o principal fator de impulsionar o PIB brasileiro. Pois é, Covid-19. Eu penso que daqui a 10, 20, 30 anos nós estaremos aqui pensando, puxa vida, que loucura que foi isso na vida de todo mundo, não é, professor? Primeiro, pelo impacto humano. Imagina, você perder alguém que você ama, você deixar de existir por causa de Covid. E uma doença que, para você sobreviver, você tem que evitar o contato com outras pessoas, você tem de se distanciar, tem de se isolar, aí economicamente você tem também os efeitos que todos nós já sabemos
e sabíamos que existiria, mas a vida humana, né, não tem jeito. Para a gente poder preservar a vida, teve esse efeito econômico que o senhor está explicando aqui para a gente. Muito bom poder ouvi-lo sobre isso. E a minha dúvida, professor, é, quando a gente fala de confiança no serviço, né, que o mês de julho, a maior alta na confiança do setor de serviço, é a confiança de quem exatamente? É a confiança de quem consome? É a confiança de quem vende? E a gente está falando de qual serviço exatamente? A GV ela trabalha com 5 índices, 4 do lado da oferta, 1 do lado da demanda. Do lado da demanda é o índice de confiança do consumidor, que não é o que a gente está conversando aqui, mas é se o consumidor ele tem desejo, tem vontade de adquirir algum bem de maior valor. Então, você vê pelo lado da demanda o que vai acontecer. Do lado da oferta, a pesquisa tem por indústria, por comércio, por serviços e esse que a gente está falando especificamente é o de serviços. Então, são os agentes, os empresários do setor de serviços que eles entendem que o mercado, que o negócio hoje está melhor, são 2 índices. Hoje e expectativa. Então, atual, eles entendem que está melhor e eles têm também expectativa, crença de que o futuro vai ser melhor. É nesse sentido. Professor, essa confiança no setor de serviços acaba influenciando de alguma forma na criação de vagas no trabalho formal? Com certeza. A ideia de você medir a percepção, o humor, é porque o futuro da economia, a economia amanhã depende da tua ação hoje. Se você hoje confia no futuro, você compra uma máquina, você investe no seu negócio, você abre uma vaga de emprego. Então, dependendo do teu humor hoje, da tua crença no futuro, você tem um jeito de projetar como será a economia no futuro. É menos quantitativo, você não sabe ou não consegue avaliar quantos % vai ser melhor, ou o PIB, etc., mas é um forte indicador de como será a economia no futuro. Professor, trazendo um pouquinho dos movimentos políticos, a aprovação recente de uma distribuição de renda, né, compartilhamento por meio de uma melhora no valor do auxílio emergencial, por exemplo, as ajudas aos caminhoneiros, a taxistas e tudo mais. Esse movimento político, a gente está falando de 42 bilhões de reais, ele é capaz também de mexer com essa confiança? Isso acaba alterando a confiança desse empresário? Essa é uma ótima pergunta, porque esse índice de confiança, ele busca entender a melhora no curto prazo. Então, a gente poderia dizer assim, no curto prazo, os agentes que fazem oferta de serviços entendem que a situação no futuro vai ser melhor. E essa verba, 41 bilhões agora, onde as pessoas vão ter melhores e maiores condições de consumo, sim, refletem de imediato numa melhora no mercado. E, como a gente falou de curto prazo, a gente não está discutindo eventualmente o ano que vem, o que vai acontecer, se vai ter um buraco, qual que vai ser o problema. Professor, pegando o gancho da minha última dúvida, eu só tinha mais uma outra dúvida em relação a como o setor de serviços impacta também no trabalho informal. Impacta de alguma forma essa confiança? O trabalho informal, ele ocorre mais assim, com a própria pessoa exercendo o seu trabalho. Em geral, é complicado em empresas você ter trabalhadores informais, então são pessoas que se lançam ao mercado. Uma das características do serviço é que ele, para gerar uma vaga, você precisa de muito pouco investimento. Para você gerar uma vaga na indústria, precisa investir muito, tem que ter a planta, máquinas e funcionários, trabalhadores muito qualificados. No comércio, você investe menos e o serviço é o que tem o menor investimento, até o limite do informal, como você muito bem perguntou, onde praticamente não tem investimento. A pessoa pega e se lança ao trabalho. Então, essa melhora nos serviços, ele abarca todo mundo, tanto os formais como os informais, e consegue trazer mais gente para a produção. Perfeito. Conversamos com o professor de Economia da FGV, o Alberto Aizeital. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, por conversar com a gente aqui na CNN nesse domingo. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde.